Nas violentas ruas de Mega City 1, quem garante a ordem é a força autoritária do temido Departamento de Justiça. Mas além das muralhas que confinam a caótica área urbana, há milhões de quilômetros sem lei, sem regras e muitas vezes sem lógica ou sentido. Um ambiente dominado por mutantes, criaturas assustadoras e até poderes sobrenaturais. A Terra Maldita é com certeza um dos maiores pesadelos para qualquer um no futuro da 2000 AD. Saudações, cidadãos, eu sou o Matheus e esse é o Central Pandora, e hoje vamos explorar um pouco mais sobre o universo do Juiz Dredd, mas dessa vez saindo da aba do Departamento de Justiça para conhecer um pouco mais da Terra desolada que cerca as 3 megacidades da América. E antes da nossa jornada, se você quiser ver mais conteúdo sobre Juiz Dredd e receber entretenimento de todas as galáxias, não deixe de se inscrever aqui no Central Pandora e ativar as notificações para ficar por dentro de vários universos da ficção científica. America is an irradiated wasteland. Outside the boundary walls, a desert. The cursed earth. Em 2068, os Estados Unidos elegeram o seu último presidente, Robert L. Booth, o megalomaníaco que declarou guerra contra o mundo para retomar a glória perdida dos Estados Unidos. O problema é que a América não era o único país a ter poderosas armas nucleares para o conflito, e após o ataque inicial, as primeiras ondas do contra-ataque vieram e apenas Mega City 1, Mega City 2 e Texas City sobreviveram ao ataque. Todo o resto do país norte-americano foi destruído, criando entre essas cidades milhões de quilômetros quadrados de radiação, e enquanto a vida se desenvolveu nas megacidades, muita coisa também evoluiu nas areias radioativas da Terra Maldita. Mutantes, criaturas espantosas, criminosos violentos e até mesmo chuva ácida capaz de deixar apenas os ossos de quem está desprotegido. A Terra Maldita nos faz questionar se é melhor ficar dentro ou fora dos muros das megacidades. E uma coisa que precisamos estabelecer ao tentar explicar a Terra Maldita é que ela está sempre em constante desenvolvimento. Isso porque quando os autores têm uma ideia muito maluca para funcionar dentro de Mega City, eles jogam para Terra Maldita. Então tem sempre coisas novas acontecendo por lá, ou então criaturas diferentes surgindo nessas areias. Enquanto a guerra atômica matou milhões de pessoas, outros milhões ficaram vivos e por causa da radiação, a linhagem dessas pessoas foi completamente modificada, e quase que 100% dos que vagam pela Terra Maldita são mutantes, alguns com menos sorte, outros com muito mais. Essas sociedades mutantes evoluíram de diferentes maneiras, mas sem as leis do Departamento de Justiça, a grande maioria foi para o caminho da violência extrema, com diversos senhores de guerra e líderes de gangue que aterrorizam aqueles que tentam viver uma vida normal, ou pelo menos o mais normal que a Terra Maldita permite. Como alguns desses mutantes possuem grandes poderes por causa da radiação, muitos deles acabam se tornando criminosos perigosíssimos, às vezes até mesmo desafiando o poder das muralhas de Mega City 1. E um dos maiores terrores desse futuro são as suas muitas criaturas que atormentam quem é obrigado a viver nessa terra desolada. Uma raça que nasceu e evoluiu na Terra Maldita, e é uma das sociedades mais temidas desse futuro são os Gila-Munja, criaturas humanoides e reptilianas, apesar do visual mudar bastante de acordo com o artista. Eles evoluíram para ser assassinos perfeitos, com poderosas garras e um poderoso veneno capaz de matar em alguns segundos. Além disso, eles possuem visão aprimorada e podem se tornar invisíveis a qualquer momento. Apesar de serem tribais, eles trabalham como assassinos de aluguel, sendo tão perigosos e ousados que já realizaram ataques diretamente contra Mega City 1, testando todas as defesas das muralhas e até invadindo o Isobloco 4 de segurança máxima. Uma das principais características dos Gila-Munja é que eles marcam território pendurando suas vítimas de ponta cabeça, causando também terror psicológico em suas presas. Os Gila-Munja são os grandes caçadores da Terra Maldita. E você pode estar pensando que uma tribo de criaturas que são ótimas caçadoras podem ficar invisíveis e penduram suas vítimas de ponta cabeça parece uma grande homenagem ao predador, mas os Gila-Munja apareceram pela primeira vez em uma história de 1982, 5 anos antes do maior caçador da galáxia aparecer no cinema. Os Gila-Munja são algumas das maiores ameaças da Terra Maldita, e seus territórios são respeitados até mesmo pelos juízes que precisam passar por lá. Mas enquanto esse pode ser um dos maiores pesadelos que as pessoas enfrentam no local, há muitas outras ameaças. A Terra Maldita mudou diferentes criaturas, com muitas delas se tornando versões mais mortais das que existem atualmente. Um exemplo disso são os ratos da Terra Maldita, capazes de matar uma pessoa com uma única mordida. Mas enquanto ratos extremamente venenosos são bem perigosos, existe uma espécie ainda pior deles, uma que desafia a gravidade. A destruição atômica foi tão grande em diferentes partes da Terra Maldita que a física foi
alterada. Em um pedaço da região, forças transdimensionais criaram um campo onde rochas flutuam. Esse é um lugar chamado de o Cinturão Letal. Mas não apenas pedras voam por ali. Os ratos da Terra Maldita aprenderam a usar a levitação dessas pedras, junto com a força dos ventos, para cobrir grandes áreas como nuvens de gafanhotos. Dredd teve que enfrentar uma horda dessas criaturas que estava ameaçando a cidadezinha de Livramento, que tinha até criado um culto em torno desses ratos, como se eles fossem deuses que exigiam sacrifícios. Dredd até conseguiu vencer as criaturas, mas aquele era apenas uma das muitas ninhadas que ainda rondam pela Terra Maldita. E caso uma nuvem de ratos mortais não seja assustador o suficiente para você, temos algumas outras criaturas que com certeza vão mexer com algumas fobias. Em um belo dia, uma mancha negra começou a cobrir o solo do deserto, e por onde essa mancha passava, só sobrava destruição e morte. Essa camada de destruição ficou conhecida como a Peste Negra, e na verdade ela era formada por milhões e milhões de aranhas, com veneno paralisante para poder se alimentar de suas vítimas. Esses milhões de aracnídeos cobriam fazendas e cidades, destruindo tudo que estava em seu caminho. O velho cara de pedra foi até a cidade de Atongut, na Terra Maldita, para ajudar a população mutante a não ser aniquilada por esses pesadelos de 8 pernas. Com o uso de muita gasolina, a cidade foi protegida da horda, mas as criaturas viraram seus 8 olhos para Mega City 1. Mas as aranhas eram tão inteligentes e perigosas que nem as melhores defesas das muralhas conseguiram impedir que a horda entrasse na cidade. A única solução para acabar com a Peste Negra foi deixar que ela dominasse todo um setor, que depois foi destruído por bombas do Departamento de Justiça. Mas hora ou outra, grupos menores dessas aranhas aparecem para dar trabalho. E apesar de não venenosas, é possível também encontrar outras espécies, como na região conhecida como Campo das Tarântulas, com aranhas gigantes que caçam até mesmo búfalos. Outras criaturas fascinantes da Terra Maldita são os tubarões das dunas, que não são nativos de lá, na verdade são aliens de outro planeta que foram levados até o deserto para um experimento. Esses tubarões podem não só navegar submerso em areia, mas também podem flutuar. Com uma força descomunal e dentes bem exagerados, esses tubarões são capazes de causar caos e destruição por onde passam. Eles geralmente ficam no interior da Terra Maldita, quase sempre escondidos e sem causar tantos problemas quanto os ratos voadores ou as aranhas. Mas em um incidente bem específico, eles foram usados para um ataque coordenado em Mega City 1. As mutações pela radiação são bem comuns em animais, e por isso há diferentes bichos estranhos por lá. E de novo, sempre que os autores precisam de alguma ideia maluca, eles usam a Terra Maldita como desculpa para ela existir. Mas existe um tipo de animal da Terra Maldita que não podemos deixar de comentar: os dinossauros. Livres e soltos ou então usados em fazendas, os dinossauros são algumas das criaturas que mais chamam a atenção nessas histórias. Mas curiosamente, eles não são resultados de radiação ou das muitas mutações causadas pela guerra atômica. Tudo começou com um experimento nas redondezas de Texas City, quando cientistas conseguiram isolar o DNA de dinossauros a partir de fósseis e usaram o DNA junto de ovos de crocodilo para clonar essas criaturas pré-históricas e abrir um parque temático onde pessoas poderiam ver os dinossauros de dentro de seus carros. E você pode estar pensando, dinossauros clonados a partir de fósseis e usando criaturas que existem até hoje para criar um parque temático parece ser uma grande homenagem ao Jurassic Park. Mas os dinossauros da Terra Maldita apareceram pela primeira vez em 1978, e Jurassic Park foi lançado em 1993, baseado em um livro de 1990, quase uma década depois da saga da Terra Maldita. E curiosamente, os dinossauros são muitas vezes algumas das criaturas mais dóceis da Terra Maldita. Eles podem ser usados como transporte ou então como máquinas agrícolas, e algumas vezes eles são usados até mesmo como veículos de defesa e de combate. Até mesmo um T-Rex pode ser domado e apresentar um comportamento fiel aos seus donos, caso seja alimentado de forma correta. Mas entre os dinossauros domados e selvagens, nenhum reinou mais do que Satanos, o terror da Terra Maldita. O Satanos, na verdade, é de uma história chamada Flash, que se passa no período pré-histórico e envolve cowboys do futuro voltando no tempo. Mas isso é um assunto para outra hora. Basta saber que Satanos, conhecido também como Tiranossauro Preto, era filho da velha Caolha, o mais terrível dinossauro do período pré-histórico. Apesar de ter morrido em uma batalha contra sua mãe, seu fóssil foi encontrado milhares de anos depois e clonado para o Parque Nacional dos Dinossauros. Mas a sua agressividade era demais e o seu instinto de sobrevivência o tornava mais inteligente do que outros de sua espécie. Quando ele finalmente conseguiu escapar, Satanos se tornou uma das maiores ameaças da Terra Maldita, destruindo várias cidades e devorando o que encontrasse. Satanos foi parado por Dredd durante uma batalha na cidade de Penitência. O juiz chegou a achar que tinha conseguido destruir o Tiranossauro, mas ele sobreviveu ao encontro e ainda vagou pela Terra Maldita por vários anos.
A verdade é que cada metro quadrado da Terra Maldita tem criaturas que vão te envenenar ou te devorar de alguma forma. Enquanto essas criaturas são bem perigosas, os humanos ainda são os maiores riscos nessa terra desolada. Sem as regras impostas pelos juízes, os humanos que habitam a Terra Maldita muitas vezes se tornam selvagens caóticos, desenvolvendo diferentes tribos de criminosos. Basicamente o que acontece em Mad Max. Aliás, a Terra Maldita pode até ter sido uma das principais inspirações para o futuro distópico do George Miller. Esses grupos são sempre formados por mutantes, muitos utilizando suas mutações para ter vantagens em combate, como audição melhor ou então visão aprimorada. Esses bandos atuam em diferentes áreas e sempre aparecem em várias aventuras do Juiz Cara de Pedra. Mas diferente dos criminosos de Mega City 1, que já são bem violentos, os da Terra Maldita costumam ser ainda mais agressivos e brutais para demonstrar superioridade e criar autoridade entre os outros fora da lei. E muitos desses grupos acabaram se tornando bem notórios. Dois dos mais interessantes são o McDonald's Marauders e o Burger King Crips, que levaram a guerra das franquias a outro nível. Entre a cidade do McDonald's e o território do Burger King, os dois lados brigam por clientes, e como é de se imaginar, as táticas de marketing envolvem armas de fogo e muita morte. Então, se você estivesse no caminho deles, você era obrigado a escolher um lado ou outro, querendo ou não. Durante a sua travessia à Terra Maldita, Dredd acabou no meio do conflito entre esses dois grupos, mas sem tempo de prender ou executar todo mundo, ele deixou as duas gangues livres. Curiosamente, essa parte da saga da Terra Maldita foi censurada quando saiu nos Estados Unidos. Nenhuma cena de violência ou qualquer assunto pesado foi censurado, apenas a menção às franquias de fast food. Em uma história mais recente chamada Implacável, outra grande ameaça surgiu na Terra Maldita. O criminoso conhecido como Olhos de Cobra, um híbrido de humano e cobra que comandava a cidade Necrófaga. Essa era uma cidade móvel que consumia as cidades menores, gerando recursos para Olhos de Cobra e seu exército. E sim, isso parece muito com as cidades do Máquinas Mortais, mas Implacável foi publicado alguns meses antes do livro de Philip Reeve. Olhos de Cobra tinha como mão direita Skara, uma mutante que conseguia dominar escorpiões gigantes para servirem de cavalaria para as tropas da cidade. Olhos de Cobra foi um dos mais ambiciosos criminosos da Terra Maldita, não apenas conquistando um grande território no deserto, mas caçando todos os juízes que tinham feito a longa caminhada, e até mesmo ameaçando e dando um ultimato ao Departamento de Justiça. Mas isso fez com que ele chamasse a atenção de Dredd, e como a gente conhece o Dredd, sabemos muito bem como essa história acaba. Implacável saiu por aqui no Brasil nas magazines da Mitos, e você pode encontrar ela na compilação Mega Almanac, 4ª temporada. Outro nome poderoso na Terra Maldita é Fillmore Faro, o Rei do Lixo. Localizado na região de Memphis, ele coleta lixo do período pré-guerra, que é considerado extremamente valioso, e vende para os moradores das cidades. Isso fez com que ele se tornasse extremamente rico, milionário o suficiente para não apenas criar um exército, mas ter uma legião de adoradores e até mesmo comprar escravos para criar monumentos em sua homenagem. Faro acreditava ser descendente dos próprios faraós, e ele queria deixar a sua marca na Terra Maldita. Afinal, se é para ser louco, é melhor ser louco com estilo. Mas nenhum grupo criminoso da Terra Maldita foi mais aterrorizante, infame e terrível do que a Gangue Angel. The legendary Angel family. Cursed as pirates, murderers, scavengers, and of course, scumbags. Elmer Angel, conhecido como Pa Angel, é o patriarca da família, que conta com os irmãos Link Angel, Junior Angel, Mean Machine e o mais velho, Fink. Conhecidos pela brutalidade, a família Angel são alguns dos criminosos mais respeitados da Terra Maldita, até mesmo por outros criminosos perigosos. Pa é com certeza a mente por trás do grupo, com Junior sendo o filho mais agressivo e Mean Machine sendo os músculos da família. Mean Machine tem uma história até que trágica, ele era uma criança gentil e doce que adorava animais, mas com Pa querendo criar a família mais violenta da história, isso não era algo bom. Isso fez com que o seu pai e irmãos tentassem torná-lo violento através da violência. Mas quando até isso deu errado, Elmer sequestrou um médico para dar um upgrade no filho. Agora com implantes cibernéticos, Min se tornou tão violento quanto seus irmãos. Apesar de ter ficado mais burro, Pa, Link, Junior e Min foram os principais antagonistas da saga Judge Child, onde Dredd passa pela Terra Maldita e depois vai em uma aventura pela galáxia até o planeta de Xanadu, para resgatar o profetizado líder que salvaria
salvaria Mega City 1 de uma catástrofe no futuro. E apesar da família ter morrido nessa aventura, a popularidade deles foi tão grande que a 2000 AD trouxe eles de volta e o Mean Machine se tornou um dos personagens recorrentes das histórias do Juiz Dredd. Mas você deve estar se perguntando, e o filho mais velho? Bom, Fink é um caso interessante que foi apresentado depois da sua família, em uma história de vingança. Quando pequeno ele atuava diferente da sua família. Ele se escondia na areia para fazer seus ataques usando projéteis venenosos. Mas a radiação da areia deixou ele longe da aparência humana, mas próximo de um zumbi. Ele também acabou muito recluso. Com isso, seu melhor amigo é um rato da Terra Maldita chamado Ratchet, que usa um chapéuzinho igualzinho dele. Fink usou seu conhecimento em veneno para ir atrás dos responsáveis pela morte da sua família, matando o juiz Carter e quase matando a juíza Hershey. Mas não é só de pessoas ruins que se faz a Terra Maldita. Na verdade, enquanto os criminosos se destacam, existe muita gente boa nessa região. São famílias, vilarejos e até cidades inteiras de pessoas que trabalham tentando aproveitar o pouco de vida que ainda sobrou na Terra radioativa. Infelizmente, essas são pessoas que sofrem com os terríveis criminosos e criaturas da Terra Maldita, enquanto não podem contar com a ajuda das megacidades. Mutantes não são protegidos pelas leis do Departamento de Justiça. Entre as muitas pessoas boas que moram nessa região, temos os primos de Dredd. Eles são descendentes de Ephraim Fargo, irmão gêmeo de Eustace Fargo, mas como eles compartilham o mesmo sangue de Dredd, os Fargos da Terra Maldita não são tão vulneráveis quanto outros moradores. Temos também os muitos juízes que optaram pela longa caminhada e passam o resto de suas vidas levando a lei para o sem lei. Enquanto alguns duram apenas alguns dias, outros podem passar décadas vivendo na Terra Maldita. E os juízes não são a única lei desse apocalipse. Existia um grupo de mutantes que tinha um código próprio, inspirados por contos do Cavaleiro Solitário. A Brotherhood of Marshals, temidos até mesmo pelos Guilamunja, colocavam ordem em várias partes e enfrentavam diferentes gangues. Mas por causa da corrupção e da poluição causadas pelo Departamento de Justiça, essa tribo foi envenenada e morta, com a exceção de um único delegado. E caso você tenha achado que as coisas não são tão ruins por lá e queira fazer um tour, existem alguns pontos turísticos que valem a pena ser visitados, uns mais perigosos do que os outros. Para os fãs da cultura dos anos 80 e 90 dos Estados Unidos, a cidadezinha de Americana é uma das paradas recomendadas, apostando na esperança do velho sonho americano para fazer uma bela parada sempre que recebe novos visitantes. Mas é bom você aproveitar enquanto pode, afinal, a cidade é formada por canibais, e a hospitalidade com os visitantes só dura até a hora do jantar. Em Erie, Pensilvânia, há um rio com uma barca. Logo no meio desse rio, existe uma passagem temporal que permite que as pessoas possam voltar para antes da Guerra Atômica, mas infelizmente apenas algumas horas antes das primeiras bombas caírem e tornarem a cidade pó. Então não dá para tentar mudar o passado e alertar qualquer pessoa, mas dá para pegar um solzinho. Perto de Mega City 2 há o Vale da Morte, o local da Batalha do Armagedon, o último combate entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e os juízes, que teve vitória do Departamento de Justiça. Lá tem uma estátua em homenagem aos 100 mil mortos que lutaram tentando instaurar o sistema judicial na América. Mas enquanto os fãs de história podem adorar o local, é preciso tomar muito cuidado, pois alguns dos robôs do período da guerra ainda estão enterrados na areia, esperando a hora de voltar ao combate. Outro ponto turístico interessante são as cavernas da Rainha Aranha, dominadas por aranhas gigantes. Mas para quem não tem aracnofobia ou bom senso, é possível encontrar um oásis bem no meio dessas cavernas, com uma cidadezinha que cultua a aranha rainha e usa as aranhas como fonte de alimento. Essa é uma das cidades mais amigáveis e pacíficas de toda a Terra Maldita. Outra vista imperdível é o derretimento de Tulsa, que aconteceu depois dos prédios de Glassine de Tulsa, Oklahoma, derreterem durante a Guerra Atômica, criando uma cidade reflexiva feita inteiramente de vidro. O Monte Rushmore também sobreviveu às bombas nucleares e até mesmo ganhou uma carinha nova, mas ele fica bem no meio do campo dos mutantes, onde há alta atividade de gangues mutantes violentas. E temos também o rio Mississippi, antes um dos mais importantes rios dos Estados Unidos, agora tão poluído que derrete tudo que o toca. Para quem gosta de apostas, a boa notícia é que Las Vegas sobreviveu à guerra, se tornando Vegas City, mas sem ser oficialmente uma mega cidade da América. A má notícia é que ela é comandada por uma máfia e tudo lá é movido por apostas, incluindo quem vive e quem morre.
Até mesmo as crianças têm o que fazer no acampamento Demento, onde o Major Demento sequestra filhos dos colonos da Terra Maldita e até mesmo de cidadãos de Mega City 1. Ele faz isso para torná-los separatistas antigovernamentais, prontos para enfrentar o governo e suas grandes conspirações de controle armamentista. E com tantos quilômetros quadrados e mais de 40 anos de história, é difícil catalogar tudo o que existe na Terra Maldita e saber todos os pontos turísticos de lá, até porque tá sempre aparecendo mais. Mas com certeza esses são alguns dos mais interessantes. E claro, mesmo com todos esses perigos, alguns conseguiram atravessar a Terra Maldita, com Dredd sendo o campeão em sobreviver a essa região. A Terra Maldita é sempre visitada por juízes, tanto os que aceitam a longa caminhada, quanto nas Hot Dog Run, que é um período de treinamento onde cadetes são enviados ao deserto para aprender sobre o local e testar suas habilidades de sobrevivência e de combate no ambiente extremo. Mas apesar dessas muitas visitas, apenas 2 conseguiram atravessar toda a Terra Maldita de uma ponta a outra. Um deles foi Chopper, o surfista que conseguiu escapar dos Isocubos e da custódia do próprio Dredd e atravessou toda a Terra Maldita em sua prancha aérea. E como ele foi pelo ar, os perigos eram bem menores, mas não inexistentes. Chopper foi ainda mais além e atravessou 11.000 quilômetros de oceano em sua prancha para chegar a Oz, a Austrália do futuro. Mas a travessia mais lendária até hoje com certeza foi quando Dredd precisou chegar a Mega City 2 por chão, cruzando todo o deserto radioativo e enfrentando diferentes perigos para entregar a vacina da pandemia de Tutti Frutti. Ele fez a travessia com alguns droids, alguns juízes e o criminoso Harvey Rotten, que recebeu chance de redenção caso ajudasse Dredd. Essa foi a história que não apenas introduziu, mas que mais explorou a Terra Maldita nos quadrinhos do Dredd até agora e se tornou uma das principais histórias do personagem. Infelizmente ela ainda não foi publicada aqui no Brasil. E Dredd está sempre na Terra Maldita em diferentes histórias, mas com certeza a mais inusitada foi a história Três Amigos, onde Dredd, Mean Machine e Juiz Morte se unem para acabar com a ameaça nuclear do presidente Clinton Box e os seus calças vermelhas. O próprio Juiz Morte teve um tempo na Terra Maldita, vagando para encontrar formas de destruir Mega City 1. A juíza-chefe Magruder também foi uma das poucas a sobreviver à Terra Maldita. Após se aposentar e ir para a longa caminhada, ela foi encontrada por Dredd décadas depois, com a saúde mental claramente debilitada por causa da experiência e da radioatividade. Mas ainda assim ela foi um elemento-chave na saga Necrópolis e voltou a ser juíza-chefe por um bom tempo. Mas mesmo com tudo isso, com todos esses perigos e todas essas desgraças, muita gente prefere sair de Mega City 1 em comboios chamados de Helltrackers, tentando encontrar uma vida melhor fora da cidade e da tirania dos juízes. Para alguns, é melhor morrer no inferno do que viver em Mega City 1. Com mais de 2.200 edições semanais e quase 500 edições mensais dos quadrinhos do Juiz Dredd, fica muito difícil colocar tudo da Terra Maldita em um único vídeo. Mas com certeza esse vídeo será um bom guia para você no futuro, caso você queira fazer um tour por lá após o apocalipse. Mas caso você queira conhecer um pouco mais sobre a Terra Maldita, a história O Missionário, lançada aqui no Brasil pela Mitos, explora bastante o local. Já o encadernado Juiz Dredd nas garras do Juiz Morte também mostra o Juiz Negro passando o seu tempo por lá. Mas nenhuma história explora esse lugar tão bem quanto a saga da Terra Maldita sem censura, que foi lançado no Reino Unido e muito tempo depois nos Estados Unidos. Ou então encontrá-la na Complete Case Files Volume 2. E essa foi a nossa jornada pela Terra Maldita e mais um capítulo em explorarmos o universo do Juiz Dredd. Espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado por ter acompanhado esse conteúdo até agora aqui comigo, um agradecimento especial aos nossos apoiadores e a gente se vê no próximo vídeo.